Olá, vamos conversar sobre um tema que é delicado, que envolve coisas muito tristes, mas é muito importante que a gente fale sobre ele, que é a dependência química, que assola tantas pessoas. Em Provérbios, capítulo 23, versos 29 a 35, nós temos ali de forma muito clara conselhos para que nos afastemos dos vícios. Naquela época, o vinho era o principal bebida, e a bebida era fundamentalmente a única forma de dependência química que havia. Então, o autor desse texto de Provérbios, ele nos fala que quando a gente olha para uma bebida ou para outras formas de vício, que pode inicialmente parecer algo suave, interessante, algo sedutor, mas que depois, conforme está no verso 33, a gente acaba vendo coisas esquisitas e o nosso coração, a nossa mente, eles são abalados. Na Bíblia, a gente vê problemas com álcool desde o acontecimento com Noé. O Noé, depois de tudo que ele passou, de ter sido chamado por Deus para guiar ali a sua família, né, em meio ali à destruição causada pelo dilúvio e de ter saído muito bem nessa missão, diz na Bíblia que ele se embebedou um dia, ficou embriagado, aí ficou nu dentro da sua tenda, causando um grande constrangimento para seus filhos. Interessante que ele era uma pessoa que seguia a Deus, era justo e por isso ele foi escolhido por Deus, mas isso não o livrou de cair nesse erro naquele momento, mostrando que ninguém está imune a ter problemas com vícios. E o texto de Provérbios, ele nos alerta que muitas vezes os vícios podem exercer uma sedução sobre nós. Olha essa foto desse vinho, que coisa convidativa, que coisa bonita. As fotos não mostram coisas como esse aqui, de uma pessoa caída no chão, por exemplo, depois de se embriagar. E a Bíblia nos relata que há muitos caminhos, e aí não apenas em relação à dependência química, mas a tudo na vida, que podem inicialmente parecer inofensivos, mas que no final nos levam à morte, à separação daquilo que é a vontade de Deus, à entrega, a uma série de problemas. Os vícios, na verdade, eles trazem consequências muito graves, não só na vida da própria pessoa, como na vida de toda a sua família, sua relação, suas relações de amizade, as pessoas que convivem com ela. Destrói relacionamentos, destrói a saúde física e mental e a própria dignidade humana. Muito especialmente aqueles vícios, como é o caso do álcool, como é o caso das drogas ilícitas, que tiram a consciência da pessoa, destrói aquilo que nós temos de mais precioso, que nos diferencia dos animais, que é justamente o nosso discernimento. Foi aquilo que Deus deu apenas ao ser humano, discernimento, e nos torna similar aos animais que agem por instinto, que agem por impulso, sem discernir. Então, ter a consciência alterada pode parecer alguma coisa até engraçada para alguns, ou necessária para outros que estão passando por uma grande dor, uma grande perda, um grande sofrimento, mas é algo definitivamente muito ruim. Lembrando que não se trata apenas do álcool, mas isso pode acontecer também por outros tipos de drogas e até pelo consumo não recomendado de remédios. E a gente tem que ter cuidado, por outro lado, para não cair em um grande erro que muitas vezes se cai nas igrejas, que é apontar o dedo e agir de forma acusatória contra as pessoas que estão vivenciando problemas de dependência química, como se isso fosse uma pouca vergonha, uma falta de caráter, falta de compromisso. Na verdade, essas pessoas têm uma doença, e uma doença complexa, que não é fácil de ser solucionada e que faz com que eles precisem de ajuda. E aí eu vou repetir aqui uma frase que
uma vez, o Clóvis Paradela, meu tio que é pastor, disse na igreja que ele pastoreava, em meio a pessoas que se levantavam para acusar uma determinada pessoa da igreja. Ele falou assim: olha, no céu, diz na Bíblia, que nós teremos um julgamento onde nós teremos como acusador o diabo e como advogado Jesus. Vocês querem estar como ajudantes de qual dos dois? Vocês vieram aqui para acusar ou para ajudar? A gente, então, ao invés de ficar apontando o dedo para a pessoa, temos que entender que essa doença é complexa. Ela pode ter a ver com predisposição genética, há estudos que demonstram isso, que há pessoas que já nascem com uma tendência ao alcoolismo, principalmente, desilusões sofridas que a pessoa não consegue conviver com elas, a busca de autoafirmação, principalmente para pessoas jovens que querem se mostrar fortes ou consolidar uma identidade com seus amigos, dentre outros motivos. Então, são pessoas que, ao invés de serem acusadas ou menosprezadas, elas precisam de ser apoiadas. O tratamento, ele deve envolver o atendimento médico e o apoio afetivo e espiritual. As duas coisas precisam ser conjugadas, como acontecem com outras doenças, onde a gente vai ao médico e pede oração aos irmãos. A igreja tem que ser um local privilegiado para acolher e para apoiar essas pessoas. E deve ter também ações de prevenções. A gente tem que ter, principalmente com os mais jovens, conversas francas, onde a gente coloque de maneira muito clara quais são os riscos, quais são os problemas, e eu até vou além. A conversa franca tem que começar não apenas em relação aos vícios, mas para evitar o desgosto, os sentimentos de baixa autoestima, de abandono, de desamparo, que pode levar a esses vícios. Então, conversar de maneira franca e amorosa com as pessoas que nos cercam, da nossa família, da nossa igreja, é fundamental. E temos que mostrar o quanto Deus ama a cada uma dessas pessoas, a cada um de nós, e que precisamos responder a esse amor fazendo escolhas adequadas. Precisamos apoiar não só as pessoas que passam por essa situação, e mais uma vez, todos podem passar. Ninguém é menor ou é desprezível porque está passando por isso, como mostra a própria situação de Noé, um homem exemplar e que teve ali aquele momento de fraqueza. Apoiar também as famílias. E lembrando, Jesus veio para trazer vida plena, vida abundante a todos os que creem. Então, a nossa missão é amparar os irmãos, as irmãs, os pequeninos que estão muitas vezes aí perdidos e comprometidos com os vícios, com a dependência química. Que Deus nos abençoe e que fortaleça em cada um de nós e em nossas igrejas o desejo genuíno de combater a dependência química e de apoiar aqueles que precisam. Amém.